Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Este é o módulo 8, conhecendo os artigos de fé. E esta é a nossa 22ª videoaula, Cremos na Igreja, parte 1. O artigo 9 da nossa declaração de fé diz: cremos na existência de uma única Igreja de Cristo, invisível, santa e universal, que é o corpo de Cristo, a qual pertencem todos os genuínos cristãos, que serão ressuscitados, transformados, trasladados e arrebatados na vinda de Jesus como igreja triunfante que na terra se manifesta nas igrejas locais como igrejas militantes. Também o artigo 10º de nossa declaração diz: cremos no governo teocrático congregacional, o governo que emana de Deus, sendo Cristo a cabeça soberana da sua igreja, que é o seu corpo, e de todo o principado e potestade, porque é tudo em todos, para que em tudo tenha preeminência. Os artigos 9 e 10 da Declaração de Fé da Igreja de Cristo tratam a respeito da doutrina da Igreja. O artigo 9 fala sobre a Igreja, quem pertence a ela, entre outras verdades que encontramos ali. Enquanto que o artigo 10 da nossa declaração fala sobre o tipo de governo eclesiástico adotado pela nossa denominação. Apesar da importância de ambos os artigos, nós nos ocuparemos nesta e nas próximas videoaulas ao artigo 10, que trata sobre o governo teocrático congregacional. Creio ser um assunto pouco falado nas igrejas, para não dizer extinto. Há muita ignorância e até mesmo confusão quanto a ele. Eu acredito piamente que nós não estamos plenamente cientes do que vem a ser esse tipo de governo que nós adotamos na Igreja de Cristo no Brasil. Há algumas denominações que a gente olha e diz: rapaz, esse tipo de governo está mais para congregacional que para teocrático congregacional. Outros está mais para episcopal que para o tipo de governo expressado em nossa declaração de fé. Bom, mas algumas ponderações preliminares são necessárias antes que possamos analisar a diferença entre esses tipos de governos presentes nas igrejas. A primeira delas é não confundir governo com administração eclesiástica. Ainda que ambas estejam muito próximas, elas não equivalem uma à outra. Elas se diferem e, diga-se de passagem, em muito uma da outra. Por governo, nós estamos falando de quem detém o poder decisório, né? É quem bate o martelo e toma todas as decisões. Enquanto que por administração eclesiástica, estamos falando em gestão administrativa, que mais se aplica àqueles que auxiliam os que governam a igreja. O tipo de governo não é uma questão de doutrina bíblica fundamental, como a doutrina da justificação, por exemplo. Por isso que, apesar de no meio evangélico haver diferentes tipos de governo, e nós veremos isso melhor a partir da próxima videoaula, o tipo de governo adotado por uma dada denominação evangélica dentro do protestantismo não depende para a salvação do crente, certo? Isso é importante frisar, porque pelo fato de nós adotarmos o governo teocrático congregacional, enquanto as demais denominações adotam tipos de governos diferentes, isso implica dizer que nós somos salvos e os demais não? De maneira nenhuma, porque, como eu falei, não é uma doutrina fundamental, essencial, indispensável para a salvação do indivíduo. A doutrina da justificação pela fé, sim. E nós encontraremos
em todas as diferentes denominações evangélicas, pessoas que pela fé em Cristo foram justificadas, certo? E isso é o que importa para a salvação, que elas tenham crido em Cristo e por conta disso tenham sido justificadas. Não o tipo de governo, embora elas estejam distribuídas em diferentes denominações que adotam governos diferentes. Bom, além disso, séculos de vida da igreja já foram gastos em controvérsias sobre exatamente quem Deus tensionou que tivesse a palavra final a respeito do que é ensinado e realizado na igreja. Não é um assunto novo, né? Não é um assunto novo, é um assunto que remonta a muito tempo mesmo, certo? É um assunto que remonta a muito tempo. E da qual nós temos tipos de governos diferentes. Nessas nossas videoaulas veremos 3 tipos de governos adotados em algumas denominações, os segmentos religiosos, mais o nosso. Então, 4 tipos de governos, pelo menos, é o que nós encontramos dentro do segmento evangélico, certo? Então, assim, cada qual vai defender o seu tipo de governo. Embora nós estejamos convencidos que aquele que mais se aproxima do que a Bíblia nos diz é o governo teocrático congregacional, conforme veremos nas nossas próximas videoaulas. Creio que até o término dessas videoaulas que tratam sobre a doutrina da igreja, você chegue a essa mesma conclusão, que o tipo de governo que mais se aproxima daquele revelado nas Escrituras é o governo teocrático congregacional. Bom, e além disso, apesar da Bíblia não apresentar um manual em relação ao assunto, né, ou por não apresentá-lo com clareza, o que explica as divergências e os vários tipos de governos existentes, não significa que a Bíblia não tem nada a dizer a respeito do referido assunto. Por isso que teremos 4 outras videoaulas somente para examinar o que a Bíblia nos diz. Bom, então essa foi a nossa videoaula. Esperamos vocês em nossa próxima videoaula, se Deus quiser.